Animais peçonhentos podem causar acidentes graves que podem até mesmo ser fatais. Para neutralizar a ação das toxinas presentes no veneno destes animais, é administrado o soro antiofídico, mas soros também podem ser administrados para tratar doenças infecciosas, como a raiva. Entenda como esses soros funcionam e como são produzidos na fisiologia humana. A picada de um animal peçonhento é chamado de acidente ofídico. O Brasil, por ser um país tropical, conta com uma grande diversidade de animais peçonhentos, cujas picadas podem ter consequências graves. Além disso, algumas doenças também podem ser tratadas com o uso de soros. A maneira como os soros são produzidos são de forma geral bastante parecida, utilizando o mecanismo da resposta imune para isso. O soro é produzido utilizando animais, usualmente cavalos, em um processo chamado de hiperimunização. Relembrando um conceito básico da imunologia, um antígeno é uma substância estranha ao corpo de um animal que leva à indução da produção de anticorpos específicos. As toxinas presentes nos venenos dos diferentes animais são antígenos e, portanto, anticorpos podem ser produzidos contra eles. O processo de produção dos diferentes tipos de soros consiste em aplicar em cavalos quantidades pequenas destas toxinas para que os animais produzam anticorpos. Conforme os animais recebem mais doses dos antígenos separados por intervalos de tempo, mais anticorpos são produzidos. Após a aplicação das doses nos animais, coleta-se o sangue e, através de diversas etapas de tratamento, obtém-se o produto final, o soro hiperimune. Nesta etapa, o soro está pronto para ser utilizado em seres humanos. Os anticorpos possuem a capacidade de se ligar ao antígeno e impedir que este exerça sua atividade tóxica, processo chamado de neutralização. Portanto, quando uma pessoa é picada por uma serpente, por exemplo, o soro é administrado e os anticorpos presentes nele são capazes de neutralizar as toxinas presentes no veneno. No Brasil, há uma série de soros diferentes, destinados a tratar as picadas dos mais variados animais. O soro antibotrópico é destinado ao tratamento da picada de serpentes do gênero Botrops. O soro antilaquético é usado no tratamento de picada de serpentes do gênero Lachesis, encontradas principalmente na Amazônia. O soro anticrotálico é usado no tratamento de picadas por serpentes do gênero Crotalus. O soro antielapídico é usado no tratamento de picadas de serpentes do gênero Micrurus. O soro antiescorpiônico, como o próprio nome sugere, é usado no tratamento das picadas de escorpiões. O soro antiaracnídico inclui o soro antiescorpiônico e os usados no tratamento das picadas de aranhas do gênero Phoneutria ou Loxosceles. O soro antilonômico é usado no tratamento para o envenenamento por lagartas do gênero Lonomia. Os soros antiofídicos também podem ser utilizados de forma combinada. Por exemplo, em caso de picada de serpentes em que se desconheça a serpente que causou o acidente ofídico, a maioria dos casos, pode-se utilizar a combinação de mais de um soro, a fim de abranger todas as possíveis toxinas. Os soros podem ser classificados como monovalentes ou polivalentes, de acordo com seu método de produção. Se o soro abranger um único gênero de serpente, é chamado de monovalente, e quando abrange mais de um, é chamado de polivalente. A produção dos soros varia de acordo com os países e as suas localidades, visto que a ocorrência dos animais peçonhentos varia de acordo com o habitat. Há também os soros que não são destinados ao tratamento de acidentes ofídicos, mas sim de doenças. Algumas bactérias produzem substâncias tóxicas, e essas substâncias tóxicas causam o problema, e não a bactéria em si. A difteria é uma dessas doenças, e a bactéria causadora produz a toxina diftérica, que é muito tóxica. Para tratar a difteria, utiliza-se o soro antidiftérico, que neutraliza a toxina. O mesmo é válido para a bactéria Clostridium tetani, que produz a toxina tetânica,
que causa os graves espasmos musculares observados nos pacientes com tétano. Para seu tratamento, é utilizado o soro antitetânico. O mesmo princípio vale para a bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo. A doença pode ser tratada através do uso do soro antibotulínico. Os soros hiperimunes também podem ser tratados no caso das doenças infecciosas, como a raiva. A raiva é uma doença extremamente grave, com praticamente 100% de letalidade. Uma vez que os sintomas apareçam, pouco pode ser feito, e o desfecho quase que certo é o óbito do paciente. Mas ao ser mordido por um cão infectado, por exemplo, o tratamento efetivo com soro antirrábico pode ser feito. Isso ocorre pois apesar de uma vez que a doença se manifeste, o óbito seja praticamente certo, o período de incubação é longo, permitindo que se atue nesta janela de tempo. Os anticorpos do soro antirrábico neutralizam o vírus, impedindo que a doença ocorra, o que praticamente decretaria o óbito certo do indivíduo. O soro hiperimune também pode ser utilizado no tratamento de doenças infecciosas onde não há um tratamento eficiente. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, foi desenvolvido no Brasil um soro hiperimune capaz de neutralizar o SARS-CoV-2. Uma forma similar ao soro hiperimune é o soro convalescente. Neste método, se retira o sangue de um paciente que apresentou uma determinada doença infecciosa, extraindo o seu soro e aplicando em outro indivíduo que está apresentando a doença. Como o indivíduo que se recuperou da doença produziu anticorpos contra o patógeno, o que está sendo feito de fato é a transferência de anticorpos do indivíduo que se recuperou para o doente. A terapia com soro convalescente é utilizada menos frequentemente, pois a concentração de anticorpos de uma pessoa que se recuperou de uma doença é muito menor do que a de um cavalo que passou por uma série de imunizações, tendo um efeito terapêutico muito mais modesto. O uso de soro hiperimune para tratar as diferentes condições constitui-se uma forma de imunização passiva. Quando tomamos uma vacina, nós mesmos produzimos anticorpos, sendo esta a imunização ativa. Na imunização passiva, os anticorpos produzidos em um corpo é transferido para outro corpo. Este modelo de imunização é muito utilizado nas pesquisas de desenvolvimento de vacinas. Suponha que se esteja pesquisando uma nova vacina para a gripe. Pode-se imunizar um grupo de animais para depois remover o sangue e obter o soro. Em seguida, o soro é transferido para animais que foram infectados com o vírus da gripe, mas não foram imunizados. Assim, pode-se observar se a vacina experimental foi eficaz ou não em induzir a produção de anticorpos contra o vírus da gripe. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.